Na mensagem de hoje você vai ouvir um pouquinho sobre a oração e a colheita. Uma dinâmica muito preciosa onde nós semeamos a Deus em oração e vamos experimentar um transbordar de Deus onde estivermos. É isso mesmo, nós experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nosso trabalho, faculdade, estágio, onde você estiver, se semearmos em oração, nós sabemos que o Senhor, ouvindo as nossas orações, nos responderá. Fica até o final desse vídeo e Deus te abençoe. Hoje nós vamos continuar conversando sobre oração, sobre eu mais um, sobre avivamento mais um. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a oração e a colheita. Hoje, enquanto eu ouvi as canções, falavam muito sobre o que nós vamos conversar hoje. Sobre muito a dinâmica de como buscamos ao Senhor e como isso transborda onde nós estamos. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá comigo em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 31. Deixa aberta a sua Bíblia por enquanto. Esse texto traz para nós algumas coisas muito importantes, e quando eu pensava nele, me veio muito a ideia de uma colheita, de uma semeadura. Por isso o tema a oração e a colheita. Porque não sei se você já teve o privilégio de ir a uma plantação, a um pomar, por exemplo, onde há muitas árvores, muitas frutas, ou então a um lugar onde se tem uma plantação. Eu sou lá do interior do Mato Grosso do Sul, então essa memória me vem muito claro desses lugares de muita plantação, perto da cidade lá, muita cana, muita soja, muito café, enfim. Então, essa imagem me vem muito, muito claro à minha cabeça e eu queria te convidar a pensar comigo nisso. E essa ilustração vai nos ajudar durante a mensagem, porque quando a gente olha para uma semente, eu tenho uma semente aqui na minha mão, ela é bem pequena, talvez você não vai conseguir ver. Mas quando a gente pensa em uma semente pequenininha como essa, não necessariamente já nos vem à mente uma colheita. Nos vem à mente uma pequena semente. Nos vem à mente uma pequena semente que talvez vai dar trabalho, talvez não vai nascer direito, talvez a gente não sabe, eu tenho que plantar e tudo, mas ela tem as suas características. Naturalmente falando, ela já tem o que ela precisa para se tornar uma árvore. Ela precisa crescer e amadurecer, mas ela já tem o que ela precisa. Esse texto traz para nós um passo a passo muito parecido com o que essa semente vive antes de se tornar uma colheita e antes dessa colheita transbordar. Porque a colheita por si só, ela não fica só para ir para um lugar onde ela fica armazenada, mas ela transborda. Então a gente tem uma semente, a gente tem uma colheita e tem um transbordar dessa colheita. Por isso que a gente colhe as frutas. Eu me lembro que na cidade dos meus pais tem muito pé de manga lá de onde eu vim. Muito pé de manga. Eu lembro que na época da colheita da manga, as ruas ficam cheias de manga no chão. Eu era menino, a gente amava comer manga verde com sal. Já comeu manga verde com sal? De coragem, é muito gostoso. A gente ia na rua, minha mãe, vocês não vão almoçar? Mas a gente comeu um pouquinho de manga. A gente tinha comido um monte de manga na rua. Saía para brincar. Mas esse processo, esse texto, traz muito isso para a gente. Essas três etapas. Uma semente, uma colheita e um transbordar dessa colheita. Por isso, eu quero ler o texto com você, Atos, capítulo 4. Vou deixar minha semente aqui, a partir do versículo de número 31, a Bíblia diz assim: Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Até aqui, por enquanto. Quando nós olhamos para esse texto, ele começa dizendo, depois de orarem. E aí eu queria trazer, pensando nessa dinâmica da semente, que a oração é essa semente. A colheita, ela começa, ela só existe por conta da semente. Não há possibilidade de a gente ir para um pomar, colher algo, se antes não houvesse ali uma semente que foi plantada, que foi cuidada. Então a oração,
ela é essa semente. O texto começa dizendo, depois de orarem. Que oração foi essa? Eu queria que você voltasse aí a sua Bíblia, agora ainda aqui em Atos, capítulo 4, a partir do versículo 18 ali, eu vou contar a história para você, mas os discípulos estavam diante do Sinédrio e eles tinham sido coagidos a não mais falar sobre Jesus, eles tinham sido intimados, por assim dizer, a não mais espalhar as boas novas. E no versículo 23, ele diz assim, então foram soltos Pedro e João. Então Pedro e João foram soltos, e eles estavam presos, foram soltos, e eles chegam para os irmãos que estavam ali, e eles começam a fazer uma oração, a levantar a sua voz. No versículo 24, quando ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, tu falaste pelo Espírito Santo e por tua boca do nosso servo, do nosso pai Davi. E aí ele continua mostrando essa oração e fazendo essa oração com os irmãos ali, uma oração de engrandecimento, uma oração de louvor ao Senhor. Veja, eles continuam depois no versículo 29, falando sobre essas ameaças. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente. Versículo 30, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Veja, essa oração é a semente que vai desencadear o que nós vamos conversar aqui, pensando na colheita. Na nossa vida, essa oração precisa fazer parte do nosso cotidiano, porque é uma oração que reconhece a soberania de Deus. Veja, eles estavam sofrendo, eles estavam sob perseguição, eles estavam, de alguma maneira, sofrendo um determinado tipo de ataque, mas a oração que eles fazem começa reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo o amor de Deus, reconhecendo o poder de Deus. Depois eles continuam a sua oração, eles reconhecem que estão sofrendo, mas eles não oram por vingança aqui. Eles oram para que o Senhor os capacite a continuar cumprindo a missão. Muitas vezes, em meio ao nosso sofrimento, a nossa oração se resume para que Deus resolva o nosso problema em vez de nos capacitar. Então eu estou em meio a um problema e a semente, essa pequena semente, essa oração que eu vou semear, muitas vezes não é uma oração para que o Senhor me capacite, para que o Senhor derrame sobre mim coragem. É o que eles dizem aqui, Senhor, continua, encha-nos de coragem. Muitas vezes a gente só ora e a semente que a gente quer é que Deus seja o gênio da lâmpada que resolve os meus problemas. E aí eu quero que Deus resolva tudo que eu tenho, todas as afrontas do meu trabalho, todos os problemas que eu tenho na faculdade, todas as minhas frustrações na minha família, eu quero que Deus resolva tudo. Eu não queria que Ele me capacitasse não, porque se Ele me capacitar eu vou ter que ir lá. E aí eu quero mais é que Deus resolva, mas não é isso que a Bíblia está nos dizendo aqui. Eles estão orando, essa oração, essa semente, é para que o Senhor os encha de coragem. Essa deve ser a nossa oração também. Para que o Senhor nos encha de coragem. Quando nós estamos, por exemplo, diante de um desafio no nosso pequeno grupo, diante de um problema lá e a gente não está sabendo muito como resolver, essa deve ser a nossa oração. Senhor, encha-nos de coragem. Encha-nos de discernimento. Nos encha de sabedoria. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo nos é um conselheiro. Ele nos instrui. Paulo vai dizer em Coríntios que ele ilumina nossa mente para compreender as Escrituras. Então eu estou precisando de sabedoria, eu vou orar ao Senhor. Eu vou pedir ao Senhor que me capacite. Eu vou pedir ao Senhor que me encha de coragem para resolver aquele problema. Não simplesmente venha e resolva tudo. Essa oração de submissão. Piper tem uma citação no livro Em Busca de Deus, ele diz: a oração é a admissão pública de que sem Cristo não podemos fazer nada. Vai ser projetado aqui. Orar é desviar-se de si mesmo para Deus, na confiança de que Ele providenciará a ajuda de que necessitamos, ou do que precisamos. Essa oração é a semente que nós precisamos, antes de experimentarmos os milagres de Deus na nossa vida, antes de experimentarmos uma colheita de Deus na nossa vida, antes de experimentarmos qualquer outra coisa, ela precisa começar na oração. Esse avivamento nos nossos pequenos grupos, isso que nós temos vivido como igreja, começou com oração.
A multiplicação do nosso culto pela manhã. Nós tivemos vários momentos, os pastores, os irmãos da igreja, o conselho da igreja, orando, Senhor, essa é a melhor estratégia, nos capacite, nos dê coragem. Nós não queremos ser irresponsáveis, mas também não queremos ser omissos. Nos encha de coragem para dar os passos de fé necessários. E aí é interessante porque o texto mostra para nós que nessa caminhada da colheita, depois de orarem, o texto diz: tremeu o lugar em que estavam reunidos. Houve uma evidência, houve um sinal de Deus. Esse texto é bem parecido, e há um paralelo aqui com Atos capítulo 2, o Pentecostes. Há aqui uma semelhança, há uma evidência de que Deus estava ouvindo aquela oração. Deus estava ouvindo o que aqueles irmãos estavam pedindo. É como a Bíblia vai chamar, a teologia vai chamar de teofania. É uma aparição de Deus, uma manifestação de Deus. Quando aquele lugar treme, eles então entendem, o Senhor está ouvindo a nossa oração. É um sinal de Deus. Essa colheita na nossa vida, ela vai precisar de uma resposta divina. Um sinal de Deus, uma manifestação do Senhor nas nossas vidas. O problema é que muitas vezes a gente fica procurando o sinal de Deus onde Deus não está dando sinal. Às vezes a gente está no meio de uma ventania e árvore e folha, se uma folha cai aqui, Deus está falando para eu ir. Cara, é meio complicado ser Deus te responder isso aí. Deus pode fazer isso? Sim ou não? Pode. Mas às vezes a gente vai se complicando nesse processo de ouvir uma resposta do Senhor, um sinal. Eu quero tomar uma decisão, eu preciso fazer algo com a minha família, eu preciso resolver um problema. Eu já orei a minha semente da oração, pedindo que o Senhor me encha de coragem, que Ele me encha de sabedoria e discernimento, e eu quero uma resposta de Deus. E aí eu começo às vezes a ir por caminhos muito complexos sobre qual é esse sinal de Deus. E eu queria fazer um destaque, trazendo para nosso contexto, agora com o Espírito Santo de Deus em nós, vou trazer para o nosso contexto sobre essa dinâmica de quais sinais o Senhor pode revelar a nós. Eu separei só 2 sinais. Primeiro, as Escrituras. Se você quer uma resposta de Deus, você tem orado ao Senhor por um avivamento na sua família, por um avivamento no seu pequeno grupo, você tem orado nessa nossa visão para esse ano de alcançar do eu mais um, você tem orado para que o Senhor traga um a mais para o seu pequeno grupo, no seu trabalho, e você pede por um sinal, vá às Escrituras. Peça para que o Senhor te mostre nas Escrituras. Revele a você. Nós temos falado aqui em nossa igreja dioturnamente, a palavra de Deus é a vontade revelada do Senhor. Ela é a palavra de Deus. Então, eu quero um sinal de Deus. O que as Escrituras falam sobre esse pedido que eu estou fazendo? Sobre essa oração que eu estou fazendo? O que as Escrituras falam a respeito desse meu pedido? E aí você vai começar a consultar ao Senhor em oração através das palavras. Um segundo sinal são os conselheiros. Provérbios capítulo 11, versículo 14, vai dizer que sem direção a nação vai perecer, vai cair, mas ela é salva, onde há muitos conselhos, na multidão dos conselhos há sabedoria. Então, vou tomar uma decisão, orei ao Senhor e preciso de um sinal. Converse com um conselheiro, converse com o seu discipulador, converse com o seu pastor. Nós precisamos de conselheiros que também ouvem a voz de Deus. Porque a gente pode cair nesse erro de pedir um sinal ao Senhor e sermos enganados pelo nosso próprio coração. Nosso coração é enganoso. E aí eu estou resolutivo, aquela é a decisão que eu quero. Isso acontece muito quando a gente vai aconselhar casais de adolescentes, 17, jovens, 18, 19 anos, querem muito namorar. Está todo mundo falando para ele não namorar, mas ele pediu um sinal para Deus. Que se ela piscasse, era assim. Mas, cara, isso não é um sinal. Deixa eu te falar, filha, ali é piscar de qualquer jeito. Mas a gente está aquela é a decisão que a gente quer tanto, nós somos enganados pelo nosso próprio coração. Ele não foi às Escrituras, ele não olhou para os princípios bíblicos, ele não ponderou, e aí ele toma a decisão errada. Isso acontece também em diversos caminhos da nossa vida, por isso é muito importante, cuidado com os sinais. O texto continua dizendo, então,
e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Essa é a nossa colheita, queridos. Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 4, que nós recebemos do Senhor uma vocação. Ele vai dizer, rogo-vos que vivam de maneira santa da vocação que receberam. A vocação que nós recebemos é a salvação em Cristo Jesus. Sermos agora e vivermos cheios do Espírito de Deus. Paulo em Efésios também vai dizer que nós somos selados pelo Senhor. Por isso essa semente já tem tudo o que precisa. É o que Pedro vai dizer a respeito da nossa vida. 2 Pedro capítulo 1, nós já temos tudo o que precisamos para a vida e a piedade. Ou seja, o que nos falta para transbordarmos a colheita? Nada. Nós já temos, Cristo em nós, é a esperança. Cristo em nós, o Espírito Santo habitando em nós. E nós precisamos desse revigorar de Deus em nós, plenitude de vida, buscarmos ao Senhor uma resposta divina e a manifestação de Deus em nós é o Espírito Santo habitando em nós. Amém? O livro A Oração, a Chave do Avivamento, de Paul Guichot, ele vai dizer, temos que buscar ao Senhor, pois nele estão todas as bênçãos mais preciosas. Temos de buscar ao Senhor, pois nele estão. Então, a colheita para nós é o Espírito Santo habitando em nós. É o Espírito de Deus selado em nós, porque nós temos tudo o que nós precisamos. Para ilustrar e ficar bem claro, os meninos trouxeram uma árvore aqui para mim. Eles vão entrar por algum lugar com essa árvore. Só para ficar claro na sua mente, os obreiros da juventude, gente. Uma salva de palmas para os meninos. Obrigado, viu? Aqui, por favor. Excelente. Depois, vamos pôr lá no canto, que a hora que o louvor entrar, talvez fique um pouco complicado com essa árvore aqui. Né? Pode ser. Isso. Perfeito. Tá bom aqui. Tá bom. Isso, tá bom. Não tem problema. Deixa eu ver. Aqui tem uma... Isso. Obrigado. Uma salva de palmas mais uma vez. Obrigado, meninos. Queridos, essa semente que eu estou na minha mão, o que falta para ela ser uma árvore? Naturalmente falando da sua natureza. Nada. Ela já tem tudo que ela precisa. Se ela é uma semente, ela já tem tudo. Ela só precisa agora ser plantada, regada, cuidada, para se tornar essa árvore. Assim acontece conosco. Tendo o Espírito de Deus em nós, e aí a gente vai caminhar pelos próximos, por esse transbordar da colheita, o Espírito Santo em nós temos tudo o que precisamos para vivermos um avivamento dos nossos pequenos grupos. Nós temos tudo o que precisamos para viver um avivamento das nossas famílias. Nós temos tudo o que precisamos para ver uma transformação no nosso ambiente de trabalho. É o Espírito Santo de Deus habitando em nós, amém? O que nós precisamos então? Amadurecer. Nós precisamos orar para que o Senhor nos encha de coragem. Nós precisamos orar para que o Senhor nos encha de sabedoria, de disposição. Porque aí, essa colheita em nós, Cristo habitando em nós, vai transbordar. E aí o texto então mostra para nós esse transbordar. Veja, o versículo 31 continua então dizendo: e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A colheita, ela transborda testemunhas de Cristo. Testemunhas de Cristo. O versículo 18 desse mesmo capítulo, o versículo 20 é muito forte, pois ele vai dizer, Pedro e João vão dizer assim, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ou seja, sermos testemunhas de Cristo, com o Espírito Santo habitando em nós, nós seremos testemunhas de Cristo. Eles já tinham tudo o que precisavam, oraram por coragem, oraram por sabedoria, e agora essa colheita neles estava transbordando vida. Estava transbordando o testemunho de Cristo. E o texto não para por aí, ele diz, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. A colheita gera em nós o milagre da unidade. A colheita gera em nós o milagre da unidade, porque agora em Cristo Jesus nós temos tudo o que precisamos, orando, buscando ao Senhor, vivendo as disciplinas espirituais,
esse manifestar do Senhor em nós vai transbordar no milagre da unidade. Uma era a mente, da multidão dos que creram, versículo 32, uma era a mente e um era o coração. Essa é uma expressão usada para a totalidade do ser, para a integralidade do ser. Eles viviam unidos, desejosos por viverem a vontade de Deus. Ninguém considerava a única sua coisa alguma que possuísse. Não só o milagre da unidade, mas o milagre da generosidade também. Eles viviam essa colheita que transbordava como testemunhas de Cristo, testemunhando da experiência que eles tinham com Cristo, transbordava no milagre da unidade. Uma era a mente e o coração, ou seja, não era mais o meu, não era mais o que o meu ego deseja, não era mais o que eu acho que é o certo, mas era em unidade experimentando a vontade de Deus. Em unidade anunciando corajosamente a palavra de Deus. Essa unidade era tão forte que ela transbordava no milagre da generosidade. Ninguém considerava só dele, única e exclusivamente sua coisa alguma. E o texto está dizendo, mas compartilhavam tudo o que tinham. Quando nós estamos preenchidos pelo Espírito de Deus, o milagre da generosidade acontece. Nós experimentamos isso em nossa igreja. Se você conversar um pouquinho com o pastor Natal, o pastor Leandro, o pastor Silvanir sobre a nossa ABC, como nós temos transbordado em generosidade, como igreja também, a partir das cestas básicas, os projetos que nós experimentamos e vivenciamos. PAMOSE, um projeto que nós acabamos de viver juntos. Nós temos vivido o milagre da generosidade. Isso é coisa nossa? Não, é de Deus. Porque o Espírito Santo habita em nós. Porque o Espírito de Deus habita em nós, então nós vamos experimentar esse transbordar no milagre da generosidade. Onde não é mais o egoísmo quem reina, onde não é mais o ego quem reina, mas é Cristo Jesus. Amém? E por último, o texto diz para nós que com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus. E a grandiosa graça estava sobre todos eles. Nós temos anunciado a Cristo com poder e coragem onde estamos. Porque quando a gente fala do eu mais um, de o avivamento mais um, dessa dinâmica de testemunharmos, nós precisamos anunciar com coragem. Porque esse é o nosso papel. Quem convence é o Espírito Santo. A sua missão não é convencer ninguém falando demais. A sua missão é orar por ele e anunciar com coragem. E o Espírito Santo vai convencer. Por isso, não tenha medo de convidar alguém para o seu pequeno grupo. Não tenha medo de convidar alguém para vir para a igreja. Ou para ouvir sobre quem Jesus é. Não tenha medo. Não tema. Anuncie com coragem. O poder do Senhor nos acompanha quando testificamos de quem Cristo é. Amém? Não tenha medo, tenha coragem. Por isso, esse texto traz para nós essa caminhada, desde a semente que é lançada em oração, em contrição, em reconhecimento da soberania de Deus, essa semente que é lançada em humildade e confiança, a ouvir essa resposta de Deus, a ouvir esse mover do Senhor nas Escrituras, esse sinal de Deus nos nossos conselheiros, essa resposta divina para as nossas orações. E aí então, sermos cheios do Senhor, cheios de coragem, cheios de vida, cheios de ousadia, para quê? Para continuar anunciando quem Cristo é. Talvez alguém no meu ambiente de trabalho que senta do meu lado no escritório, está com o casamento nos finais, acabando. Está traindo a esposa, está com problemas em casa, mas eu estou no meu trabalho determinado a ser promovido. E é isso que me importa. E aí eu chego, vou embora, e o Espírito Santo que habita em mim não transborda, como uma testemunha de Cristo, não transborda quem está do meu lado. Às vezes na faculdade,
um amigo do seu lado, vivendo um processo de depressão, se mutilando, tristeza profunda, e você, como alguém que tem o Espírito de Deus, está ali, determinado a tirar boas notas. Estou falando que está errado, está determinado a tirar boas notas? Não. Está errado em querer ser promovido no trabalho? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, tendo o Espírito de Deus em nós, a mais. Existe algo a mais para ser vivido, como testemunha de quem Deus é. Experimentando o milagre da unidade. Quando nós estamos juntos, o Espírito de Deus em nós transborda em unidade, transborda em generosidade. E com poder, com ousadia, continuar anunciando quem Cristo é. E assim nós vamos experimentar o eu mais um. Assim nós vamos experimentar aquele amigo do trabalho que diz que nunca ia vir numa igreja, mas de tanto você conversar com ele, aconselhar, uma hora ele vai falar, cara, você pode fazer uma oração por mim? Claro. Ore por ele e convide para o seu pequeno grupo, para estar em um ambiente onde Cristo é celebrado. Amém? Meu desafio para nós nessa noite, primeiro é estarmos nesse lugar de um compromisso de oração com o Senhor. Por quê? Porque Deus já nos deu tudo o que precisamos para a vida. O que nós precisamos fazer é buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. E essa oração que reconhece quem Deus é, Ele é soberano, com humildade, com confiança, que pede renovação das forças. Então, eu queria te convidar a assumir esse compromisso de uma vida de oração, de busca ao Senhor. Assumir esse compromisso de agora, cheios do Espírito de Deus, transbordar vida, transbordar o amor de Deus, testemunhar. Como o versículo 20 vai dizer, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A experiência com Cristo, não há possibilidade de não testemunhar. Agora, cheios do Espírito Santo, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você está. E por último, assumir esse compromisso, assim como essa colheita, o Espírito Santo em nós transbordou aqui nos discípulos, assim como em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 também, experimentar o milagre da unidade e da generosidade. Transbordando o Espírito de Deus que habita em nós. Amém?